Saudações, gente bonita. Em Goiás, 6 horas e 45 minutos. Fazem 17 graus. Tá um dia muito bonito. Mestre Leider aqui falando. Vamos conversar sobre algo sério. Bom, conforme vocês puderam ver nessa tabela, que eu mostro outras vezes, já mostrei outras vezes, os Estados Unidos colapsaram. Eu acho que é muito importante eu reafirmar esse ponto. Não é que o dólar vai colapsar, que os Estados Unidos vão colapsar, que a economia... Não, já colapsou. Não caiu. Sabe, vou repetir a metáfora do inseto zumbi. Eles estão andando, aparentemente a economia dos Estados Unidos está funcionando. Mas, gente, não. Olhem, qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho e preste atenção nos números. 100 trilhões de dólares de dívida total. 100 trilhões de dólares. Meio quatrilhão de reais. Esse é um valor absurdo, que é quase 3/5 do PIB, a soma de todas as riquezas da Terra. E isso em dívida. Se vocês olham os derivativos, que é um seguro, são 640 trilhões de dólares. Mais de 3, 4 trilhões de reais. Pessoas, esses números, eles são como o dólar. Fantasia pura. O dólar norte-americano não tem lastro desde 1974. Mas antes ele tinha uma espécie de lastro que era a capacidade industrial dos Estados Unidos. Tipo, você não trocava, não pegava dólar porque ele significava ouro. Você pegava um dólar porque ele significava mercadorias industriais que eles produziam. Nesse sentido, quem pegasse dólar estava pegando porque ele podia ser trocado pelo resultado do trabalho, resultado da tecnologia, resultado da infraestrutura, que eram os produtos industriais dos Estados Unidos. Terminada a guerra, e ao longo dos anos 1950, os Estados Unidos respondiam por metade da produção industrial do planeta. Então a passagem de um dólar lastreado em ouro para um dólar não lastreado nos anos 1970, a priori não foi um grande problema, por causa de duas coisas que a gente tem que deixar muito claro aqui. A primeira delas é que o dólar podia ser trocado por petróleo. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, já nisso. Podia ser trocado por petróleo, mas pelo petróleo dos outros. Pelo petróleo árabe, pelo petróleo do Oriente Médio. Acho que isso foi algo totalmente novo na história humana. A moeda de um país ser lastreada na riqueza de outros países. Porque não se tratava de trocar o dólar ou moeda americana por uma riqueza dos Estados Unidos, não. Tratava-se de trocar o dólar, a moeda dos Estados Unidos, pela riqueza de outros países. Certo? O acordo feito por Nixon, eu sinceramente não entendo o ódio. Na verdade, eu compreendo o ódio
dos Estados Unidos, ou do establishment americano, com Richard Nixon. Richard Nixon foi um político extremamente inteligente e arguto. Só que ele mexeu com os democratas e com a AIPAC, certo? Por isso ele dançou. Mas deixa eu explicar para vocês. Assim como Rômulo Augusto, o último imperador romano, cometeu o erro que custaria o seu cargo e o fim do império, quando mandou assassinar Aécio, que foi o general que derrotou os hunos na Batalha dos Campos Catalúnicos, ele cometeu o erro definitivo que custaria o reino dele. Os Estados Unidos, ao abaterem Nixon, que foi isso que aconteceu, também cometeram seu erro definitivo. Deixa eu explicar. Reitero, a estratégia de Nixon foi extraordinária. Os Estados Unidos estavam gastando mundos e fundos na guerra do Vietnã, certo? Está gastando muito dinheiro na guerra do Vietnã. Era uma etapa importantíssima da ascensão definitiva ao poder do complexo industrial militar. Os Estados Unidos, como o Império Romano, é bom ter isso em mente de maneira clara. Os Estados Unidos, como o Império Romano, eram e são orientados para a guerra pela guerra. Desde a fundação do país, quase 250 anos atrás, houve apenas 6 anos de paz no país. Então não é que a guerra é um evento nos Estados Unidos. A guerra é a razão de ser do país. É disso que ele vive. Semear o caos, fazer a guerra. Quase como Roma. Quando Roma foi Trajano, né, que conquistou a Dácia, e a partir daí o império parou de se expandir, do ponto de vista estrutural, Roma decretou o seu fim. Leida, mas qual a necessidade da sociedade romana por guerras? Olha, gente, são 2 motivos principais. Deixa eu explicar eles aqui num plano econômico. Primeiro motivo é escravos. A sociedade romana teve uma das produtividades do trabalho mais baixas da história de qualquer civilização que conhecesse a escrita. A produtividade do trabalho no Império Romano era imensamente baixa. Os romanos trabalhavam basicamente a parte da manhã. E a manhã deles começava tarde. E sem escravos não havia Roma. Eles dependiam enormemente do trabalho dos escravos. Só que o trabalho dos escravos, vamos usar essa palhaçada de pessoas escravizadas. Deixa eu explicar. Uma pessoa escravizada é aquela que foi tirada do local. Vamos pegar no Brasil. Não pode usar a expressão pessoa escravizada. Pode sim, ela é correta. Não pode usar a expressão escravo. Pode? Claro que pode. Se a pessoa foi pega, né, da África e era livre, ela é uma pessoa escravizada. Somente nesse caso. Dos filhos em diante é escravo. E mudar o sentido das palavras não vai mudar a história. Eu tenho ojeriza dessa tática identitarista imbecil, sabe? De tentar camuflar a história com palavras. Mas o fato é, a sociedade romana, reitero, dependia enormemente do trabalho escravo. Como esses escravos eram conseguidos? Pela guerra. Roma tinha 2 tipos de guerra, basicamente. Econômico, estou falando de guerra econômica. Júlio César derrotou uma tribo gaulesa porque queria as terras deles para pasto. Então ele exterminou basicamente toda essa tribo. Quem não conseguiu fugir foi morto, não houve escravos.
Ele simplesmente matou todos. Mais ou menos como os ancestrais dos uigures fizeram há uns 1000 e poucos anos contra o povo tocariano. Os tocarianos foram extintos porque os uigures queriam aquelas terras para pasto. Então eles simplesmente exterminaram toda a civilização tocariana. Foi um extermínio, certo? Um genocídio. Essa é a definição de genocídio. Mais ou menos como o Estado ilegítimo está fazendo na Palestina. Exterminar todo um povo para pegar a terra deles. Então aquilo que o Estado ilegítimo está fazendo na Palestina já foi feito outras vezes na história. Foi feito pelos uigures, pelos turcos, contra os tocarianos. Foi feito pelos romanos contra algumas tribos gaulesas. Exterminar tudo para ficar com a terra. Não é algo novo na história. Mas de um modo geral, as guerras em Roma tinham dois propósitos: roubar as terras para a elite, né? A elite ficava com essas terras que eram roubadas. E principalmente conseguir escravos para que a sociedade romana funcionasse. Já teve todo tipo de bobagem dita a respeito do fim do Império Romano. E preste atenção, a história do fim do Império Romano, ela é muito importante para entender o fim do Império Americano. Já se falou que a sociedade romana, já vi muita bobagem desse tipo. Acabou por saturnismo, envenenamento por chumbo. Os romanos ficariam imbecis por causa do saturnismo. E aí, bom, a civilização acabou. Como se todas as cidades romanas tivessem grandes sistemas hidráulicos. Não, só as principais. Então não foi o saturnismo que acabou com o Império Romano, não foi o cristianismo, também já li muito sobre isso, o cristianismo, não sei o que, não. Não foi cristianismo, não foi saturnismo. O que acabou com o Império Romano foi a baixíssima produtividade do trabalho, porque o trabalho era baseado na escravidão. Um escravo, vamos convir, ele não tem necessariamente motivo para trabalhar muito. Mais do que isso, resolvendo tudo com escravos, e aí nós temos uma comparação histórica fantástica, que é do Império Romano com o Império Han, a China. China e Roma coexistiram. O Império Han surge mais ou menos na mesma época que o Império Romano. O Império Romano até surge antes, né? No 8º século antes da Era Comum. Enquanto o Império Han surge no 6º século da Era Comum, o Império Chinês. China unificada. Na verdade surge com o Xin, que inclusive deram o nome ao país. Então o Império Romano é até 200 anos mais antigo. Na verdade 250. Só que o Império Romano acaba e a China está aí. Por quê? Porque a China, ela não teve escravidão. Quando você vê os liberais, esses imbecis, ANCAPs, falando, eu já vi muito ANCAP falando isso. Já vi muito liberal falando isso. A escravidão natural na história humana, ela sempre existiu. Cara, isso é uma bobagem. A escravidão pessoal foi rara na história da Terra. Ela foi grega e romana, e mais pontualmente aqui e ali. A China não conheceu a escravidão, certo? A não ser em períodos e locais muito pontuais, a China não conheceu a escravidão. Eles não conheciam a escravidão. Tinha o servilismo, que é outra coisa. Escravidão não. Então, Roma, por outro lado, dependia da escravidão. E a história da escravidão em Roma é extraordinária. Ela não começa com os romanos. Ela começa com os latinos, o povo que fundou Roma. Roma, eu não sei se vocês sabem, vem da palavra etrusca rum, que quer dizer rio. Quando os povos itálicos
Eles viviam na região entre o que é hoje a Suíça e a Hungria. Eram povos parentes dos celtas, entenderam? Os povos itálicos, que foram todos extintos, sobreviveram só os romanos, e os povos celtas compartilham um ramo comum dos indo-europeus, que é o ramo ítalo-céltico. Eles vieram no mesmo lugar, mais ou menos a planície da Panônia, entre a Eslováquia e a Hungria. Descendo um pouco mais ao sul, uns 3.000 anos atrás, os ancestrais dos povos itálicos vieram da fronteira da região fronteiriça, porque eles não fazem fronteira, tem a Áustria entre elas, entre Hungria e Suíça, e desceram a Península Itálica. Esses são os povos itálicos: os latinos, os sabinos, os volscos, os equos, os samnitas, os picenos do sul. Os do norte eram não indo-europeus. Esses povos todos eram itálicos, falavam línguas parecidas, eram próximos. Esses povos itálicos já praticavam a escravidão 3.000 anos atrás. E a escravidão lá era tão bestial que os pais podiam escravizar e vender os filhos, certo? Quando os povos itálicos, chamados latinos, chegaram no Vale do Ebro, no Baixo Ebro, cerca de 2.800 anos atrás, eles já praticavam a escravidão como modo de vida, certo? Já praticavam a escravidão como modo de vida. Dividiram-se em dois branches: os faliscos, que ficaram sob suzerania etrusca ao norte do Tibre. Os faliscos, inclusive, falavam um idioma muito próximo do latino, mutuamente compreensível, como é o português brasileiro e o galego, certo? E os latinos, eles foram para as colinas ao sul do rio Tibre. Os etruscos, que eram a civilização avançada, que forneceu os primeiros e principais valores civilizacionais em termos de tecnologia e tudo mais aos latinos, em etrusco, rum era rio. O que eles fizeram? Pegaram esse nome, rum, e transformaram na cidade deles, Roma. De início, apenas uma colina, a do Monte Palatino. Depois, os romanos, criaram um conceito novo para aquela época. As cidades eram normalmente agrupamentos étnicos. Uma cidade etrusca, só havia etruscos. Uma cidade grega, só havia gregos. Isso é tão importante entender que o banimento era a principal ferramenta social, não só da antiguidade, como mesmo entre os indígenas. Deixa eu explicar para vocês. Se você fosse egípcio e fosse expulso do Egito, você não teria paz nesse mundo. Só no Egito tinha a sua religião, a sua língua, os seus costumes. Você morreria sem Deus e sem os seus. Sua alma vagaria pela terra. Caso vocês já tenham lido Ijuca Pirama, esse conceito foi apresentado como tendo existido também entre os tupis. O herói de Ijuca Pirama, ele não foi condenado à morte. Os indígenas conheciam essa punição, basicamente por bruxaria. Mas já havia outros motivos pelo qual uma pessoa poderia ser condenada à morte. Mas o herói de Ijuca Pirama não foi condenado à morte. Ele supostamente foi tido como covarde, e ele precisava de uma punição maior do que a morte. Essa punição foi o banimento. Agora os romanos inovaram. Só vou descansar alguns minutinhos e já explico para vocês. Vou andar mais devagar porque me disseram que
Primeiro que eu tinha que ficar quieto, e eu não consigo ficar quieto, mas andar devagar eu consigo. Parece que tem risco de edema, essas coisas. Mas vocês viram que o meu rosto nem está inchado, né? Mas vamos continuar. Nós paramos na inovação romana. Roma foi uma cidade latina que fazia parte de uma espécie de confederação de cidades latinas. A cidade mais importante, que é onde ficavam os principais templos e tudo mais, era Alba Longa. Roma conquista Alba Longa e não é que ela escravizasse todos os seus habitantes ou os matasse, não. Elas simplesmente obrigaram eles a mudar para Roma, para uma colina específica, comprar pão para o bando. Enfim, então Roma pega todos os habitantes de Alba Longa e leva para a própria cidade. Não se escravizou, não os matou, obrigou eles a se mudarem para Roma. Inclusive até criou-se uma lenda de que mataram os homens, pegaram as mulheres, mas era mais ou menos o padrão, né? O fato é que a população alba-longuesa foi levada para a cidade de Roma. Para ela crescer, Roma entendia que tamanho era poder. Roma ficava num local horrível, um brejo, um pântano, perto da foz do Tibre, um local sujeito a malária, febre amarela e tal. Mas os romanos aprenderam com os etruscos obras de engenharia hidráulica. E as pessoas foram levadas para lá para trabalhos públicos. Não é que eles eram escravos, mas todos foram utilizados para trabalhos públicos, que era construir a cloaca máxima, construída pouco depois dessa época, ainda existe até hoje. É obra de saneamento interessantíssima. Então o fato é que eles ocuparam ao longo dos séculos as 7 colinas que caracterizam a cidade até hoje. E aí entra a inovação. Roma entendeu corretamente a associação entre a população, o tamanho e o poder. Mas como fazer a cidade crescer? Atraindo pessoas. Então Roma permitia que qualquer pessoa se mudasse para lá. Não ganhava, a priori, direitos de cidadania, mas podia se mudar para lá. Atenas permitia isso também, mas basicamente para outros gregos. Roma não. De qualquer lugar do mundo você poderia se mudar para lá. Você não ganharia cidadania, com o tempo isso até era possível. Não para quem chegasse, mas para os descendentes. Mas você podia morar em Roma. Então, a cidade cresceu enormemente, através do processo de migração. Mais um paralelo importante com os Estados Unidos. Exterminar a população nativa é a prática do Ocidente. A colonização sempre foi isso. Principalmente entre os anglo-saxões. Os latinos não. Portugal não exterminou a população indígena nativa. A maior parte do extermínio da população nativa foi feito já por brasileiro. Assim como 2/3 dos escravos foram trazidos depois que o país se tornou independente. Então foram os brasileiros que fizeram o grosso do arraso, não os portugueses. E na Espanha também havia, claro, houve coisas horríveis, eu não estou passando tanto para isso, mas não houve a destruição, certo? Inclusive forças, não é astecas, é de um povo daquela região, não sei se tlatlotecas, um povo que ajudou os espanhóis a conquistarem os astecas, lutaram com eles também contra japoneses nas Filipinas. Olha que história maluca. Os habitantes nativos do México lutaram com os espanhóis contra piratas japoneses, chineses e coreanos nas Filipinas. Isso no século XVI. Então havia interação entre as civilizações. Com os anglo-saxões isso não era possível. Eles exterminaram, foi mais ou menos como os colonos europeus, as Askenazi, estão fazendo com os habitantes nativos da Palestina desde 1947. Exterminar a população nativa, roubar todas as terras deles. Foram que os Estados Unidos, né, fizeram com os indígenas. Mas Roma, a priori, não.
Roma escravizava essas pessoas para usar como mão de obra. Mas essa mão de obra é inacreditavelmente baixa em produtividade. Foi o que fez o Império Romano declinar. Quando ele não pôde mais conquistar lugares, por que não pôde? Porque na direção do Vale do Nilo eles sofreram derrotas muito pesadas contra os núbios e não conseguiram avançar mais. Para o oeste havia o Saara e eles não conseguiram avançar mais, né? Para o oeste do sul, né? Para o oeste em si tinha o Atlântico, eles não eram navegadores tão bons assim, não conseguiram. Para o norte tinha o Frio e os germânicos, não conseguiram. Para o leste, o limite deles foi a Dácia. Não conseguiram avançar na direção de outros povos germânicos que havia lá. Então os germânicos impediram o avanço deles na direção do oeste e do norte. O oceano impediu o avanço na direção no leste do norte, perdão. O Oceano Atlântico impediu o avanço deles na direção do oeste. E no sul, o Saara a sudoeste e os núbios a sudeste impediram o avanço deles. Assim como o deserto da Arábia impediu o avanço deles pela Península Arábica. E os partos, ou seja, os persas, impediram o avanço deles na direção das Montanhas Ágras. Então eles não conseguiram expandir mais. Não conseguindo expandir, o império desmorona, porque não consegue mais escravos. A produtividade do trabalho é muito baixa, a tecnologia é ridícula, porque diferente, estava até falando sobre isso, os chineses avançaram tecnologicamente muito entre a fundação no 6º século a.C. e a época do Império Romano, no 5º século depois da Era Comum. A civilização chinesa avançou muito do ponto de vista tecnológico. Muito, muito. Na verdade, a tecnologia chinesa era superior à ocidental até o século XVII. Certo? Ela era muito superior. A maior parte da história, a China foi superior em tecnologia ao Ocidente. China, Índia. Então, porque eles desenvolviam tecnologia para aumentar a produtividade do trabalho. Certo? A gente tem que entender essas coisas, sociologia básica. Então, da mesma forma que o brinquedo é um instrumento de dominação, deixa eu mostrar aqui para vocês. A tecnologia vem para resolver o problema da baixa produtividade do trabalho. Mas a alternativa que o Ocidente encontrou foi a escravização. E ao invés de gerar riqueza, o Ocidente aprendeu desde o início a roubar a riqueza dos outros. Essa foi a lógica do Império Romano, essa foi a lógica do capitalismo europeu e essa é a lógica dos Estados Unidos. E aí a gente consegue entender por que os Estados Unidos já eram. A produtividade do trabalho deles também está muito baixa. Eles não desenvolvem tecnologia mais, perderam a corrida tecnológica, perderam a supremacia militar, então eles não conseguem simplesmente roubar a riqueza dos outros mais. Eles usavam o dólar para fazer isso. Para roubar a riqueza dos outros, cara. Você imprime um pedaço de papel e troca pela riqueza dos outros. Você está roubando. Olha, eu tenho esse pedaço de papel que eu imprimi. E se você não aceitar esse pedaço de papel, eu invado você, eu levo democracia para você. Então todo mundo era obrigado a aceitar o dólar, porque senão os Estados Unidos levavam a democracia. Como eles fizeram na Líbia, como eles fizeram no Iraque. Saddam Hussein dançou, não foi porque invadiu o Kuwait, Saddam Hussein dançou porque aceitou vender petróleo em euro. Gaddafi dançou por ter cometido o erro estratégico de ter abandonado o programa nuclear. E a Coreia do Norte percebeu e ao invés de abandonar, acelerou o deles. E por ter proposto uma moeda africana lastreada em petróleo e ouro para substituir o dólar. Por isso, Gaddafi foi democratizado pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Então, os Estados Unidos dependem essencialmente do dólar. Eles não conseguem mais se escravizar porque militarmente eles agora estão em situação inferior. Então não dá para você simplesmente roubar mais terras, igual o Estado ilegítimo tem feito desde a década de 1940. Porque o poder militar deles já foi sobrepassado. Então, sem poder roubar terras, eles roubavam recursos imprimindo dólar. É por isso que, acabado o dólar, acaba os Estados Unidos. Depois eu quero fazer outro vídeo explicando melhor esse ponto. Por agora, eu cheguei na casa da dona mãe, gente, que não é esse palacete, tá? Não se engane, por favor, minha mãe não mora nesse lugarzão, não.
E vou ficar quieto igual todo mundo me recomendou. Até mais, muito obrigado, bom dia.